disse no início da sessão, o webinar está a ser gravado e vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube a partir da manhã. E a apresentação que vai ser feita ser-vos enviada por e-mail. Então, os nossos parceiros hoje vão-nos falar um pouco sobre como implementar a transformação digital numa organização, da forma mais célere e eficaz, sendo que esta é a chave para assegurar os mais altos níveis dos seus indicadores de performance. Para termos um exemplo de sucesso, vamos ter o Mário Magalhães e o Luís Esteves da Amorim, Cork, para partilhar a sua experiência. E ao longo desta sessão, o nosso associado vai nos esclarecer sobre várias questões relacionadas com este tema. E por isso, convidamos durante os próximos minutos para nos falarem deste tema. Gert Funke, obrigada por estar connosco e agora o palco é seu. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço imenso a vossa participação, interesse e disponibilidade nesse webinar que está sendo organizado pela Câmara do Comércio, junto com a ARP Elastic Solutions. Agradeço aqui a Câmara do Comércio por esse apoio, por esse suporte, a divulgação toda que fizeram. E um especial agradecimento aqui ao Luís Esteves e ao Mário Silva, da Amorim Cork, que prontamente aceitaram esse meu convite, um convite que me deu muito gosto em fazê-lo, porque é uma das mais recentes referências que nós temos no nosso portfólio de clientes, e é um projeto que correu muito bem. Tem aqui uma situação até engraçada, que embora eu já venha falando com o Luís Esteves há quase um ano, sensivelmente, a gente nunca estivemos pessoalmente. A sede da empresa é no Porto, é próxima de onde eles estão, Amorim Cork. Eu fico em Lisboa, sou responsável pela área comercial da empresa e do marketing também. Dado o fenômeno da pandemia, que agora estamos a ultrapassar, nunca tivemos aqui o prazer de fazer um convívio presencial. Já estivemos em empresas até ao lado da Amorim Cork, que são empresas irmãs da holding, e espero que, tão logo quanto possível, eu, o Luís, mais o Mário, possamos aí marcar um almoço, uma coisa assim, para finalmente a gente ter a possibilidade de estarmos presencialmente. Bom, então, vou dar início aqui à apresentação. Não sei se estão... Estamos a ver, cara, estamos a ver. Está ótimo. Mas aqui, para mim, ainda não... Agora foi. Então, o nosso tema central vai ser automatização inteligente com orquestração avançada de processos. Vou vos explicar durante essa agenda que vocês estão vendo aí, que é um bocadinho extensa. Vou tentar não ocupar muito tempo, porque eu acho que o grande valor dessa apresentação está no projeto que foi implementado na Amorim Cork. E foi um projeto que começou no início do segundo trimestre, salvo erro, e ainda está em fase final de implementação. Já houve um desenvolvimento adicional, além da primeira vaga, digamos assim, de processos que eles resolveram automatizar, que também correu muito bem, que foi um caso muito específico, eles tinham muita urgência, e vocês provavelmente vão ouvir deles essa experiência toda que eles têm. Então, passando aqui para o que a ARPA faz, para a vossa informação, a ARPA Elastic Solutions está no mercado português desde 2017. Foi fundada em agosto, por coincidência, é impossível para mim esquecer essa data, porque é a data de aniversário do meu filho. Então, fez em agosto, agora 19 de agosto, 4 anos. Eu ingressei na ARPA um ano e meio depois, no final de 2018, e inicialmente assumi funções de Business Developer, porque até aquela altura quem tinha a responsabilidade comercial era o nosso CEO, Manuel Machado, e agora passou a pasta para mim, digamos, da responsabilidade de vendas e marketing. Já tem um ano e meio, sensivelmente, que eu tenho essa responsabilidade. O nosso foco é que as empresas vejam, digamos, com as tecnologias que nós entregamos, que é o Robotic Process Automation, e combinado ou não com a inteligência artificial, as empresas consigam moldar a sua estratégia em termos de inovação e transformação digital, mas que não fiquem apenas no nível tático e consigam ver isso mesmo num plano mais estratégico e a longo prazo. Essa parte aqui eu acho que o Luís e o Mário vão poder depois confirmar. Não combinei nada com eles, eu só dei algumas sugestões do que eles poderiam apresentar e não vi ainda a apresentação deles, mas por que confiar em nós? Nós, como já referi, iniciamos a atividade em 2017, o RPA despontou no mercado a nível internacional, ganhou muita força em 2014 e 2015. Então, quem já tem o tempo que nós temos, embora seja pouco tempo em termos de número de anos,
mas comparado com o início que essa tecnologia ganhou força, já somos veteranos. Então, temos experiência, temos uma metodologia que é fácil para os nossos clientes absorverem. Essa metodologia já está comprovadamente a funcionar em todos os projetos que nós implementamos. Somos muito transparentes na forma que fazemos as nossas propostas, que desde a primeira proposta o cliente já tem uma boa noção de quais são os valores de investimento, quer na fase de implementação, quer nos serviços pós-implementação, que são avanças anuais, que são acordadas, contratos de suporte técnico, de manutenção corretiva, de tudo que é feito. A manutenção evolutiva já é um caso à parte, tem que ser objeto de avaliação e eventual orçamentação antes de ser implementada. O nosso foco é no sucesso dos clientes e na boa entrega dos nossos projetos, e procuramos sempre manter a mente aberta para conseguir inovar dentro dos desafios que nos colocam. Para quem não é de Portugal, talvez não tenha entendido aqui o subtítulo da minha apresentação, eles falam, mas se quiserem depois fazer um search por gato fedorento, e essa frase eles falam, vão entender o que eu quis dizer com isso. Onde é que eu quero chegar? Transformação digital virou uma buzzword que todo mundo agora fala, todo mundo quer pegar, digamos, essa carona, ou a boleia, como diz aqui em Portugal, na transformação digital. Até a compra de uma infraestrutura 5G é vendida do ponto de vista de providers de comunicação como sendo um enabler da transformação digital. E a transformação digital tem que passar por 3 vertentes: processos, pessoas e tecnologia. Há muito investimento em tecnologia, há muito investimento também na otimização de processos, de transformação de processos. Muitas vezes as pessoas ficam esquecidas. E há também aqui que desmistificar digamos, uma noção de que o RPA veio para substituir as pessoas. Não, o RPA está aqui para ajudar as pessoas. E também fazer com que as pessoas tenham o tempo mais livre para poderem exercer na sua atividade profissional atividades que agreguem mais valor à empresa, que sejam mais gratificantes para elas. Os números aqui falam por si. São números que esse apanhado foi feito há 1 ano e meio atrás, foi durante a pandemia. Já temos aqui uma atualização que eu devia ter feito, mas basicamente no número de processos automatizados, nós já devemos estar aqui acima dos 600, à data de hoje. Projetos entregues, já entregamos mais de 150. Temos mais de 50 clientes satisfeitos. E dependendo do volume, em termos de número de registros ou transações, da frequência que o processo é executado e também do custo das pessoas que o executam, né? Ou seja, o valor que elas recebem, tudo isso tendo em linha de conta o ROI, o payback acontece, se for um processo bem atraente do ponto de vista de automatização, acontece em menos de 1 ano. Nossos parceiros estratégicos. A UiPath é líder nesse mercado, em termos de soluções de RPA. A Microsoft está tentando ganhar força nesse mercado. No ano passado, adquiriu uma empresa que, infelizmente, me parece que não vão dar continuidade ao produto, foi mais para conseguir ter essa carteira de clientes. Vi agora uma notícia que no Windows 2011 vai ser oferecido de forma gratuita o Power Automate, que é a ferramenta deles para automatização. Agora, isso no mundo Microsoft funciona muito bem. Fora do mundo Microsoft, eles ainda têm muito a desenvolver as soluções que conseguem entregar com o Power Automate. Na linha de baixo, Web não é uma empresa muito conhecida do público em geral, é um motor de OCR, reconhecimento óptico de caractere, que está embebido, está dentro de muitas outras soluções mais conhecidas, como, por exemplo, o Cofax, que é muito utilizado para desmaterialização de faturas. E temos essa relação com eles por força da nossa boa relação com a UiPath. A Elastic também tem uma relação muito estreita com a UiPath, é uma base de dados não relacional, muito utilizada no nosso caso aqui, fazer digamos, a armazenagem, o repositório onde os logs gerados por todos os trabalhos executados pela força de trabalho digital são ali colocados para que depois a gente possa exibir dashboards com os KPIs de todas as métricas e ter ali o accountability de todo o trabalho executado pelo robô. A Amazon Web Services é nosso parceiro do ponto de vista de entrega de soluções que nós desenvolvemos dentro da ARPA, para que a gente possa fazer o hosting dessas soluções e são fornecidas nessa cloud como software as a service. E essas soluções eu vou falar sobre elas daqui a pouco. O Magic Quadrant
para quem é da área do IT conhece bem esse Magic Quadrant da Gartner, existe para todo tipo de soluções, aqui no caso é do RPA Software, e, como podem ver, a UiPath tem a posição de liderança, já tinha essa posição nos anos anteriores até. A Microsoft, em 2019, nem constava nesse Magic Quadrant. Na última versão, que foi agora publicada em junho, salvo erro, de 2021, a Microsoft já aparece no quadrante dos líderes. Embora ainda com um gap muito grande para a UiPath em termos do eixo de habilidade de execução. Tem uma boa visão do que quer fazer com o produto, mas em habilidade de execução ainda há um caminho aqui a trilhar. De qualquer forma, a gente sabe que a Microsoft, pela força que tem, quando quer entrar no mercado, já vi isso acontecer ao longo da minha vida, e por isso mesmo nós temos que aqui prestar atenção nas movimentações que ela faz e tentar também acompanhar as evoluções do Power Automate. Eu aqui trouxe um exemplo para vos explicar o que é o Robotic Process Automation, para quem ainda não conhece ou apenas ouviu falar, para quem nunca viu isso funcionar. Então, nesse exemplo, temos aqui um processo que é num cliente da indústria, eles chamam o processo de Scrap, está aqui na versão 2, porque já houve uma intervenção a pedido deles, nossa, para fazer automatização de parte desse processo. Temos aqui abaixo a nossa força de trabalho digital, que está sendo assistida por um humano, ou seja, uma licença de software instalada num servidor, e esse trabalho, esse processo, que é um código que é desenvolvido, um algoritmo para que seja executado por essa licença, é disparado aqui por um colaborador deles, ou então pode ser feito até algum mecanismo de scheduling ou de agendamento, digamos assim, da execução. Esse processo tem as aplicações à sua esquerda, que são utilizadas, as bases de dados, a plataforma de e-mail, e um terminal que faz a inserção de relatórios de produção para os headquarters desse cliente, é uma multinacional. Do lado direito tem os meios de suporte, que são folhas de cálculo e pastas partilhadas, onde são guardadas essas folhas de cálculo. Os inputs e os outputs estão na parte de cima, com dados de produção diária, de 6 áreas de produção, e os relatórios diários que são validados não eram na versão por e-mail, agora passam a ser validados por e-mail, ou seja, a versão 2, que tem 42 passos, em termos de automatização, e como está sendo feito hoje, ocupa 1,5 pessoa por dia, são 11 mil registros processados por mês, todos os dias, com uma janela de execução fixa. Não há aqui penalização do SLA por incumprimento, mas, como é óbvio, se isso não chega à matriz, à casa-mãe, ninguém fica feliz. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos uma verdadeira transformação digital, porque vai eliminar, com isso, toda a circulação de papel, de relatórios, entre os supervisores de área, para fazerem a validação, para depois, sim, consolidarem isso e injetarem isso no sistema central. Novamente, pessoas, processo, tecnologia. Então, o RPA, eu diria que é um enabler da transformação digital, sendo que ele consegue ter todas as 3 componentes nessa solução. Temos aqui o exemplo do as-is, ou seja, como está sendo feito. Essas caixinhas aqui, nessa cor aqui de azul claro, é o que está sendo feito manualmente. E no to be, são os 42 passos. Aqui já não há nada, embora a caixinha aqui tenha uma cor similar, não dá para vocês enxergarem provavelmente, mas não há nada feito manualmente aqui. Aqui passa a ser tudo 100% automático. Só voltar aqui um pouquinho atrás, temos aqui um único robô, uma única licença e uma única pessoa a fazer a operação disso, quer por agendamento, quer por apertar um botão de play e fazer com que isso seja executado. Bom, temos agora um cenário onde são mais robôs, são mais licenças que foram instaladas. O caso da Amorim até se assemelha com esse em termos de número de licenças. Começaram por uma de desenvolvimento e 2 de produção. Temos mais pessoas que são os owners dos processos que executam ou olham para os resultados que são os outputs desses processos. Vamos ter múltiplos inputs, múltiplos outputs, várias aplicações que são utilizadas por esses processos, com quem o RPA interage, assim como o ser humano faz via o teclado e o mouse. E temos várias formas de suportar isso através de pastas, ou e-mails, ou ficheiros, seja o que for. E o que acontece aqui quando a gente começa a escalar? Para governar e orquestrar um número que sempre tende a aumentar de licenças de robô, que eles, pela nossa experiência, seguem muito o mandamento do crescer e multiplicai-vos.
em qualquer empresa, entendeu? A partir do momento que a empresa consegue perceber o valor que eles entregam, o número de robôs vai sempre aumentando. Então, é preciso ter uma figura aqui de orquestração, um orquestrador. E esse orquestrador, na ARPA, nós chamamos o iMaestro, ou iMaestro, se quiser falar isso de uma outra língua. Ele é entregue em cloud, tá na Amazon, e também software as a service, o fornecimento dele. E o que nós conseguimos aqui? É num único painel fazer a gestão de toda a nossa workforce digital, garantir que as interações que sejam necessárias dos humanos com os outputs, que poderão servir de inputs para processos subsequentes que estão encadeados, essa interação humana, chamada Human in the Loop, é garantida pelo maestro também. Aqui há um conceito de você conseguir definir quais são os processos mais prioritários, quais SLAs que devem ser respeitados e cumpridos, no sentido do, digamos, supervisor, que é o maestro, mandar parar um processo que tem 1000 registros, por exemplo, e já processou 500, manda executar um outro que está na iminência de incumprir um SLA, que tem apenas um registro, e faz com que esse registro seja executado, o resultado é entregue, o output já está lá, cumpriu o SLA e agora volta digamos, para o primeiro processo para terminar os outros 500 que ainda faltavam processar. Então, num único ponto, você consegue gerir toda o teu trabalho, que é entregue aos robôs, as filas de trabalho que são definidas, tendo aqui uma vantagem, que esse orquestrador, ele trabalha não só com os robôs da UiPath, que é o nosso principal parceiro, como também trabalha com robôs open source, desenvolvidos por nós. Temos planos também de tê-los a trabalhar com a ferramenta da Microsoft, o Power Automate, e outras que seja do nosso interesse ou que o mercado nos desafie a terem isso orquestrados na mesma ferramenta. Outra grande vantagem é que o nosso orquestrador está muito orientado ao negócio, ou seja, ao Business Process Owner, aqueles que executam o processo, ou seja, ele vai ao nível do registro, enquanto que os orquestradores dos fabricantes geralmente estão a nível do processo e são muito mais orientados para quem trabalha no IT do que para quem faz a operação do processo em si. Então, isso é uma grande vantagem dessa proximidade do negócio que o nosso orquestrador, o iMaestro, tem. Bom, já temos o maestro aqui do lado direito, a coordenar todo o trabalho, distribuir as pastas, e do nosso lado esquerdo, temos aqui as métricas de execução do trabalho da nossa workforce digital. O que acontece? O maestro, ele consegue nos dar informação de tudo que correu bem, de tudo que correu mal, mas ele não está aqui reportando essas métricas que vocês vão encontrar num outro produto desenvolvido 100% pela ARPA, chamado ARPA KPIs Dashboard, também em Cloud e Software as a Service, que nesse cockpit, digamos assim, nesse dashboard, você consegue perceber quantos trabalhos foram entregues ao robô, quantas horas os robôs trabalharam, quantas horas de trabalho humano foi economizada, qual o valor que isso representa. Isso aqui, como é uma apresentação em PowerPoint, eu não consigo demonstrar, mas se você clicar no nosso produto, no ambiente real, em produção, você consegue fazer o drill down de toda essa informação, ou seja, cada gráfico que você tem aqui, seja por business unit, por processo, por licença de robô, toda essa informação vai sendo atualizada à medida que você clica num dessas barras. E aí ele vai atualizando os seguintes quadros para fazer uma análise para aquela business unit, ou para aquele processo, ou para aquela licença do robô. Tudo isso gerado a partir dos logs, que, em sede de desenvolvimento do código, os nossos developers enriquecem o código para que você consiga ter essa informação armazenada no Elastic e depois ser visualizada através dessa nossa solução, que é o KPIs Dashboard. Eu esqueci de referir uma coisa no Maestro que é importante dizer. Como você tem a otimização das filas de trabalho no Maestro, você consegue que o número de licenças seja otimizado, porque você consegue ali fazer um time sharing das licenças e dos trabalhos que estão sendo executados por elas. Bom, aqui que é o salto que eu referi no título da nossa apresentação, que é algo que nós queremos que os clientes nos desafiem, é elevar essa fasquia da automatização de processos para um patamar onde é necessário aqui agregar mecanismos de inteligência artificial. Esses mecanismos de inteligência artificial, esses algoritmos, requerem poder computacional, recursos computacionais que não estão presentes nem no cliente, nem na ARPA, são disponibilizados via cloud por vários fornecedores, estão aqui eles, como a IBM, a Microsoft, a Google,
a própria Amazon. A UiPath, ela tem agora uma solução chamada AI Center, que eles chamam dentro do AI Center o AI Fabric, ou seja, você consegue importar vários modelos de soluções de inteligência artificial desses outros fornecedores, ou até que sejam desenvolvidos, como exemplo que nós fazemos aqui na ARPA, com uma linguagem de programação, o Python. Você consegue disponibilizar isso através do AI Center. O nosso orquestrador também pode fazer esse serviço de entrega dos algoritmos e do que é necessário para um determinado processo em termos de inteligência artificial. Isso, muitas vezes, ocorre quando os inputs e os outputs já não são estruturados, já são semi-estruturados ou não são nada estruturados. Tem aqui um outro exemplo de quando você precisa perceber, numa comunicação de e-mail que seja enviada, ou um pedido qualquer, se você tem um cliente satisfeito, tem um cliente insatisfeito, tem um cliente com pressa ou sem pressa, ou seja, você percebeu o mood, o behavior que a pessoa teve na hora de fazer essa comunicação. Então, esse tipo de informação, os humanos conseguem facilmente intuir, conseguem perceber, enquanto que os robôs não. Os robôs, inclusive, quando você executa o processo 1, ele já não tem mais nenhum conhecimento relativamente àquele processo, armazenou tudo nos logs, depois vai ao processo 2, é outro algoritmo, são outras aplicações, são outros inputs, são outros meios de suporte. Daí, essa inteligência artificial nunca está no robô propriamente, ou seja, ela é acionada por uma chamada que o código faz, via o orquestrador ou não, tá bem? Então, é esse o grande salto que é preciso dar. Ainda, digamos assim, o RPA, eu diria que já está muito disseminado na automatização de tarefas. Agora, com processos de A a Z mais complexos, requerem muitas vezes esses mecanismos de inteligência artificial. Aqui estão, digamos, esses quatro primeiros. Os quatro primeiros aqui são os que são mais utilizados, que é o Machine Learning ou Deep Learning. São decisões que são numa base de conhecimento que foi utilizada para treinar o algoritmo. Por exemplo, várias amostras de diversos tipos de faturas. Você injeta isso num mecanismo de machine learning para que uma próxima fatura que se assemelhe com aquelas que ele já treinou seja facilmente reconhecida. Se surge uma que ele não conhece, ele vai ter que perguntar a alguém, a uma pessoa, olha, onde é que está o campo que eu não consigo encontrar? E essa pessoa, à medida que toma essa decisão e dá essa indicação, ele armazena na sua base de conhecimento, onde encontrar essa informação, e da próxima vez já não vai precisar perguntar. Natural Language Processing é a interpretação de um texto corrido, de alguém que está a se comunicar por uma via não estruturada, não é um formulário, é um e-mail, ou um recording de um voicemail ou de uma mensagem que depois pode ser transcrita para texto, para que isso depois seja trabalhado. Intelligent Document Processing também o exemplo das faturas aqui também se aplica, mas isso serve mais até para outros documentos menos estruturados até do que as faturas, ou seja, você ter condições de, a partir de treino dos mecanismos de processamento desses documentos, conseguir extrair informação e classificar como e-mails, contratos. Computer Vision ou Machine Vision tem aqui umas aplicações interessantes, onde você consegue, por exemplo, na recepção de entregas, né, que são feitas dentro da sua organização, ou na expedição de paletes, por exemplo, você pode ter imagens e fazer com que esse mecanismo consiga calcular qual é a quantidade de uma determinada embalagem que está ali naquela palete. Tá? Então, isso é um exemplo de Computer Vision. Abaixo, temos aqui o Task e o Process Mining. No Task Mining, aplica-se inteligência artificial depois que você grava as ações que são executadas numa interface aplicacional, ou você coloca aquilo para gravar o dia inteiro num posto de trabalho e depois é feito um heatmap, e a partir desse heatmap, onde houve mais cliques e ações e aplicações que foram utilizadas, você consegue, com mecanismos de inteligência artificial, tentar sugerir aqui otimizações e automatizações. O Process Mining já é um pouquinho diferente, você vai mais ao nível das transações, que são feitas nos sistemas de ERPs ou outros sistemas que o cliente utilize, ou que você utilize, para que, a partir dessas transações, consiga se traçar os caminhos, identificar os bottlenecks
e identificar todas as variantes, exceções, e a partir daí você tentar encontrar quais são as automatizações, as otimizações que são possíveis fazer nesses caminhos, nessas variantes. Então, o Process Mining não é exatamente aqui uma aplicação de inteligência artificial, é mais de você conseguir fazer um levantamento a partir das transações que estão armazenadas nos seus sistemas, de como é que os processos fluem na sua organização. Operational Analytics, isso já mostrei aqui um pouquinho dos KPIs, mas é você ter insights sobre o que ocorre dentro das suas operações. E isso também está sendo muito utilizado para que você consiga também fazer uma transformação ou otimização dos processos. Já referi também aqui que o Human in the Loop é algo que é disponibilizado no nosso orquestrador, o iMaestro. Essa combinação entre o RPA e essas tecnologias é o que é chamado Hyper Automation pelo Gartner. Tá bem? Então, é só para vocês entenderem esse conceito, que é uma palavra que está sendo muito utilizada, de escalar a sua automatização, não só em termos de quantidade de processos que estão sendo geridos por um orquestrador e automatizados dentro da organização, mas também tentar elevar a fasquia na complexidade que eles consigam endereçar. Bom, então, a gente já está ultrapassando aqui essa questão, pelo menos em Portugal, em outros países também, na Europa de uma forma geral. Mas só para vocês terem ideia, o Gartner, que fez aqui um estudo, prevê que 90% de grandes organizações a nível mundial vão implementar, aquelas que nunca tinham implementado isso, vão implementar até 2022 soluções desse tipo, de ir para automação, e aquelas que já tinham, vão triplicar a sua workforce, a sua digital workforce até o ano de 2024. Então, isso torna que as empresas sejam mais resilientes quando ocorreram os lockdowns, conseguem também garantir alguma elasticidade na entrega dos seus serviços, porque confere elasticidade nas operações, ou seja, você consegue fazer com que, à medida que há maior procura, você tenha uma workforce digital elástica para que você consiga executar as operações rapidamente. Bom, dito isto, os benefícios de tudo isso que eu falei, claramente, você ali no bottom line vai ter uma margem operacional melhor, fazendo, digamos, com mais eficiência as suas operações diárias. Os níveis de serviços passam a ser cumpridos a 100%, praticamente, porque até eu vos disse que o nosso orquestrador ele tem essa percepção de quando um SLA está lá registrado, ele vai parar um processo para poder fazer com que aquele que está na iminência de incumprir, ele fazer o trabalho e depois voltar ao que era menos prioritário. A satisfação da equipe, isso é um ponto importantíssimo. Muitas vezes, quando o RPA chega numa organização, as pessoas ficam muito preocupadas em perder o seu posto de trabalho. E uma vez que isso começa a funcionar e elas percebem o tempo que já não perdem, fazendo coisas que não interessam nada, ficam muito mais satisfeitas. Isso aconteceu muito na Jerônimo Martins, no Shared Service da Jerônimo Martins, que é o maior empregador nacional. Eles depois que o robô começou a trabalhar com os sites da Segurança Social e do Fundo de Compensação do Trabalho, etc., está muito à volta do RH, os processos que eles implementaram no Shared Service, as pessoas ficaram muito mais satisfeitas. Acho que na Amorim Cork isso também aconteceu, mas vou deixar eles dizerem como é que está o nível de satisfação. Bom, obviamente, os processos mais complexos passam a ser executados muito rapidamente, tornam-se tarefas simples. Há um controle total do que está sendo feito, as métricas estão lá, os logs estão lá, você não perde o controle das suas operações, mesmo sendo muito mais, o débito sendo muito maior. E aqui, além da satisfação da equipe, é muito importante destacar a melhoria na experiência do cliente, ou seja, o cliente fica muito mais satisfeito com um trabalho que é entregue a ele de uma forma muito mais rápida, muito mais precisa. Então, isso é um benefício óbvio. Aqui são apenas alguns fatos de como tecnologias, soluções de RPA, a tecnologia de RPA, conseguem acelerar o que os seres humanos executam através de um teclado de um mouse. E aqui, esse último exemplo, vocês vão ver que eu, aqui no final da apresentação, vou referir um que tem mais ou menos essa proporção de ganhos também. Nesses 6 pontos, é a nossa oferta, em termos de o que a gente entrega de competências que disponibilizamos ao mercado. Então, automatização inteligente, conforme já referi, é o RPA,
combinado com a inteligência artificial. Orquestração avançada, já falei muito aqui sobre o iMaestro, já não vale a pena falar mais. A fábrica de automatização, vou falar logo a seguir. Integração de sistemas. Temos aqui muitos exemplos dos nossos clientes de integração de sistemas, ou seja, cliente que tem um front-end desenvolvido, por exemplo, em OutSystems, que não tem nenhuma possibilidade de integrar via web services, APIs, com sistemas legacy, ou seja, sistemas legados, core systems que não falam com esses front-ends. Os clientes muitas vezes nos pedem para que haja que, ao invés de ficar uma pessoa propagando a informação de um lado para o outro, passando por 30 ecrãs, em algumas vezes, para conseguir ter a informação que foi recolhida no front-end, em lojas, para aquilo que está no back-office. Então, a integração de sistemas é um caso clássico. Tem aqui também não é exatamente integração, mas a migração. Existem casos em que, por exemplo, o grupo JAP Automotive, quando comprou o grupo Entreposto, no ano passado, no fim do ano, todas as informações que existiam nos sistemas do entreposto, nas ordens de serviço das oficinas, de todos os carros que estavam lá e atravessaram lá o feriado do Ano Novo, toda essa informação foi colocada via RPA nos sistemas do grupo JAP Automotive. Então, não é exatamente integração, mas é uma solução pontual de migração de dados que pode ser feita via RPA, garantindo assim a integridade dos dados, as validações são feitas a nível da interface e com grande elasticidade, ou seja, dependendo da necessidade, você pode fazer uma digital workforce só para aquilo e depois não precisar mais dela. Os serviços de consultoria aplicam-se mais quando o cliente tem um processo que é muito complexo, ou então não tem tempo, ou não tem as skills para que a gente consiga fazer um levantamento, porque dentro da nossa metodologia, geralmente a gente faz um levantamento a nível macro, sem compromisso e sem custo para o cliente, para que a gente consiga, dali, ter um azimuth e uma estimativa de qual será o nível de complexidade de implementação dos serviços após a implementação, no sentido de entregar uma proposta. E depois dessa proposta ser feita, é que o cliente, adjudicando, como é óbvio, é que a gente vai fazer, digamos, a entrega e posterior faturação do nosso serviço. Mas os serviços de consultoria se aplicam, conforme eu estava falando, quando o cliente não tem tempo nem condições, ou então é extremamente complexo o processo, e nós digamos, oferecemos não, a gente propõe os serviços de consultoria para esse efeito. Formação prática RPA. Muitos consultores, as grandes consultoras, falam em centro de excelência, RPA, e etc., e venderam muito esse serviço para as grandes empresas. Nós aqui temos uma abordagem muito mais pragmática, muito mais orientada, e funcionou muito bem. Se as empresas querem ter skills internos de desenvolvimento, nós não nos opomos a ensinar como é que nós desenvolvemos, como é que é a nossa metodologia. É um programa que está muito bem definido, em semanas, em a forma como aquilo é ministrado e transferido anual, e algumas empresas já usufruíram dessa nossa formação, gostaram, aplicaram e estão a fazer a entrega dos seus automatismos. Bom, aqui na nossa fábrica RPA, do lado esquerdo, temos todo o processo de análise do que vai ser automatizado. Então, as unidades de negócio elencam aquilo que elas julgam que serem os melhores candidatos, há um scoring, feita uma ponderação, e isso vai aqui alimentar o pipeline de processos candidatos. É feito uma análise macro, um levantamento muito por alto, um cálculo depois do investimento, qual é o ROI que isso pode dar, e alimenta o backlog de processos qualificados. Uma vez qualificados, já temos aqui o que a gente chama o documento de especificação de processo, que é essa sigla que está aqui, DEP, e os DEPs, cada DEP aqui, ele especifica exatamente o processo, como está sendo feito. Isso gera um sprint. Vale lembrar também que toda essa parte aqui de análise pode ser feita em conjunto com o cliente, pode ser feita pelo cliente quando a gente ensina ele a fazer, ou pode ser feita exclusivamente por nós. Geralmente, aqui, os clientes pedem para que nós façamos tudo. No caso da Amorim, até são eles que fazem o início e a gente aqui depois complementa. Uma vez que entra aqui na fábrica, o sprint, temos um DEP, um documento de especificação do processo do to be, que é aprovado pelo cliente, começa o desenvolvimento do código, sem essa aprovação, nenhum código é desenvolvido. Depois temos a fase de testes assistidos, o cliente dá aceitação, entra em produção, é o Go Live, e nesse momento já vai entrar aqui
na operação através do iMaestro. Damos um período de garantia para processos que são executados diariamente de 15 dias, para correção de erros de código, para qualquer exceção que não tenha sido lembrada na altura em sede de levantamento, variantes que nunca tinham surgido e que não foram também aqui previstas no código. Então, tudo isso é contemplado e garantido no que a gente chama de Hypercare. Durante esse período, a gente entrega um manual de operação, uma formação hands-on de como fazer essa operação no Maestro, se o cliente quiser fazer essa operação. Se ele não quiser, recebe também os manuais, recebe a formação, e nós podemos fazer a operação mediante um serviço de pós-implementação, da mesma forma como também temos um FII anual para serviços de suporte técnico, remoto, e também para manutenção corretiva. Sendo que evolutiva carece de análise, para que, se o cliente quer fazer um desenvolvimento em cima de algo que já está feito, como foi o primeiro caso aqui que eu demonstrei do Scrap, é preciso que haja aqui um outro levantamento, ou seja, entra desse lado aqui, segue todo esse caminho antes de entrar de novo na fábrica. Então, aqui os KPIs, que eu já falei deles. Bom, e quando é que o RPA deve ser aplicado e qual é o potencial que ele tem aqui, de acordo com as indústrias e as funções? Aqui temos nessa matriz, quanto mais escuro é o quadro... Sim? Peço desculpa interromper, só para dar aqui uma nota que já passaram quase 45 minutos, só para não perdermos aqui noção do tempo, sem querer interromper nada, mas... Não, então eu vou terminar. Aqui a matriz... Com certeza. Tá? Esse webinar está sendo gravado. Obrigado. Claro que sim. A matriz aqui de adoção. Temos aqui exemplos dos heatmaps por função de todos esses processos, que podem ser otimizados de acordo com a unidade de negócio, tá bem? Não vou me prender nisso, porque já esgotei o tempo. Só queria aqui dizer que os quick wins são facilmente identificados quando você pergunta à sua equipa o que vocês querem deixar de fazer, que vos ocupa muito tempo e que vocês fazem todos os dias com muita repetição e que não acrescenta nenhum valor, não requer nenhuma intuição nem bom senso do vosso lado, é extremamente mecânico. E, a partir daí, você consegue identificar os quick wins. Temos aqui um exemplo de como calcular o ROI. Basta vocês nos dizerem qual é a frequência de execução, volume médio de transações, registro a processar por execução, o tempo necessário para cada transação, registro ou execução total, o número de pessoas, qual é o valor associado em FTEs, e depois a gente coloca isso numa matriz que vai depois aqui dizer qual é o ROI num período de 1 a 3 anos. Pronto. Então, isso são benefícios do RPA que não dependem exclusivamente do ROI, são mais subjetivos e qualitativos. E aqui, a última coisa que eu queria referir foi um caso de um cliente que tinha 2 subprocessos, 5 minutos para cada subprocesso, 10 minutos no total, 1.400 registros, um custo de oportunidade de 28 mil euros. Se não executasse isso, ou seja, ele pensou até em contratar mão de obra temporária para conseguir executar esse processo da emissão da certidão de dívida e execução fiscal. Se contratassem 2 pessoas, conseguiam fazer num mês, cada uma para cada subprocesso, contratando só uma pessoa em regime temporário, levariam 2 meses. Como o tempo médio de execução baixou para 2 minutos com a RPA, e não considerando os 24 horas por dia, apenas 20 horas por dia, em um fim de semana o trabalho foi feito. Começou numa sexta-feira, terminou na segunda de manhã. Bom, do meu lado é tudo, deixo aqui só as nossas referências. Agora o que interessa mesmo é ouvir a Amorim. E eu tenho aqui um vídeo que depois, se der tempo, eu apresento a vocês, que tem a ver com esse último caso que eu referi, que foi executado no fim de semana, mas eu gostaria de deixar tempo aqui para a Amorim. Muito obrigado. Ora, boa tarde, penso que me estão a ouvir bem. Gert, queres confirmar, por favor, que estão a ouvir bem? Sim, estamos a ouvir muito bem. Estamos a ouvir bem, Luís. Perfeito, obrigado. Portanto, antes de mais, obrigado pelo convite. Eu e o Mário vamos tentar explicar-vos um pouco aquilo que foi o nosso caminho no RPA. O RPA aparece na empresa como no âmbito de um plano estratégico de transformação digital que nós lançámos há 3 ou 4 anos. Foi no início um tiro no escuro. Nós queríamos perceber como é que nós podíamos acelerar a incorporação de algumas tarefas administrativas na empresa, porque nós estamos numa lógica de centralização de serviços em Portugal. Vocês já vão perceber porquê, porque nós temos um conjunto de sales espalhadas pelo mundo, e o RPA apareceu como uma solução de nós conseguirmos, com o recurso que tínhamos, fazer mais.
e portanto o Mário vai-vos deixar alguns exemplos do que é que nós temos vindo a fazer e explicarmos um pouco qual é que é a nossa visão do que é que podemos vir a fazer com este tipo de tecnologia no futuro. Só deixar-vos em 2 minutos aquilo que é a empresa, para podermos enquadrar um bocadinho aquilo que é a discussão. Portanto, nós temos 5 unidades de negócio, a Cortesia Amorim SGPS, que é a empresa que vocês conhecem, cotada em bolsa, tem 5 unidades de negócio, a Amorim Florestal, que faz a prospecção e compra da matéria-prima, a Amorim Cork, que é a empresa que eu e o Mário pertencemos, que nos dedicamos à fabricação de rolhas. Depois temos a Amorim Cork Flooring, que é basicamente para tudo o que é elementos de chão e parede. Core Composites, que é para aglomerados técnicos, e depois a Insulation, que é basicamente para fazer o isolamento de soluções de construção e outras, transportes e outras. Deixar-vos alguns números. Portanto, nós somos uma empresa antiga, temos 150 anos, apesar disso vocês perceberão que é uma empresa bastante dinâmica ao nível da inovação nos processos. Nós fizemos no ano passado cerca de 740 milhões de euros, este ano vamos crescer bastante, vamos chegar a cerca de 800 milhões de euros. Somos a maior empresa do mundo nesta área. Estamos presentes em 28 países, com uma rede de distribuição bastante grande. O nosso negócio obriga-nos a ter fábricas junto ao mercado, portanto temos fábricas dos Estados Unidos, à Austrália, à China, portanto temos fábricas muito espalhadas pelo mundo. Temos 27 mil clientes, exportamos quase tudo, portanto nós exportamos 94% daquilo que é a nossa atividade, e somos 4.300 pessoas, das quais 1.200 estão fora de Portugal, com forte investimento em R&D e em inovação. Nós temos 10 fábricas em Portugal e Espanha de matéria-prima, depois temos 18 fábricas que transformam essas matérias-primas e depois, como disse há pouco, a distribuição muito perto do mercado, nomeadamente do mercado do vinho, onde é necessária a customização do produto para a aplicação do cliente. Vocês, quando abrem uma garrafa, têm noção de que o cliente hoje exige bem a identificação da marca na rolha, portanto isso obriga-nos a ter fábricas de customização de produto muito perto do mercado. Na Cortesia Amorim as rolhas têm um peso importante, nós hoje representamos cerca de 70% e eu penso que é crescer neste segmento, e com os Estados Unidos, a Europa, a representarem cerca de 80% das nossas vendas e depois um pouco distribuída pela Ásia e pela Austrália. O volume de vendas em crescendo, nós quase duplicamos de dimensão desde 2009 até hoje. O ano 2020 é difícil para quase todos, nós perdemos aqui cerca de 5%, mas este ano crescemos 15% e portanto vamos estar claramente acima de 2019 este ano, com uma atividade que está claramente em crescendo. Olhando só para as rolhas, só vos dizer que nós fabricamos cerca de 25 milhões de rolhas por dia, temos uma cota de mercado de cerca de 28% no mundo, 19 mil clientes e pronto, estamos espalhados nos principais mercados, que para nós são França, Estados Unidos, Itália e Espanha, representarão hoje cerca de 85% das nossas vendas. Temos 3 segmentos prioritários. A Amorim Cork, que se dedica ao que nós chamamos ao vinho tranquilo, o que vocês provavelmente mais habituados a beber. Temos a Amorim Cork, que se dedica ao mercado de espumantes, Prosecco, Champanhe, Moussou em França, e depois temos a Top Series, que é uma empresa que se dedica a fazer as rolhas para o mercado espirituoso, um mercado em crescimento elevado, no segmento muito alto, em que estamos a falar de whisky, conhaque, vinho do Porto, e portanto é nesta gama que nós dividimos. Provavelmente a maior parte de vocês não terá noção, nós fabricamos cerca de 2.500 tipos de rolhas diferentes. Não vou perder muito tempo, nós só vos deixar nota que há alguma complexidade nesta cadeia de abastecimento, que parte de uma prancha de cortiça e depois transforma à frente em cerca de 2.500 artigos, e a ligação destes processos todos normalmente é bastante complexa, e o RPA entra como uma resposta em alguns desses processos, na simplificação da forma como nós estamos a fazer os processos. Muito orientados para aquilo que são as orientações do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e, portanto, com um produto natural que faz hoje todo sentido ser esta uma das nossas grandes bandeiras no mercado. Quando falamos para o RPA, o RPA aparece numa lógica de transformação dos processos na empresa, em que, suportados na tecnologia, temos vindo a tentar encontrar formas de responder a um crescimento elevado que nós estamos a ter, e além disso nós temos uma ambição que é trazer para Portugal a maior parte dos serviços administrativos que temos
nas empresas espalhadas pelo mundo. Nós em Portugal já temos estes serviços centralizados, mas o que é que nós queremos fazer é com a equipa que temos em Portugal poder abarcar mais, e para isso temos que encontrar formas de que cada pessoa que temos na equipa possa fazer mais. E o RPA parece como uma resposta, parece-me lógica a este desafio, e o Mário vai-vos explicar como o fazemos. No final, se tiverem alguma dúvida, nós deixamos tempo para vocês poderem perguntar. Mário? Ok, boa tarde. Toda a gente consegue ouvir bem? Finger? Ok, obrigado. Pronto, então, aqui conforme o Gert e o Luís já tiveram a oportunidade de dizer, o início aqui do processo na Amrin Corp nasce essencialmente na transformação digital que o grupo decidiu fazer e que iniciou há cerca de 3, 4 anos com a implementação de SAP, a mudança de ERP, foi o grande fator que impulsionou toda esta evolução. A Amrin, inclusivamente, criou um departamento, um movimento que é o Oasis, que basicamente reflete essa intenção de integrar tudo numa única solução. Pronto, e depois aliado, obviamente, a outros softwares, nomeadamente o CRM da Microsoft, algumas coisas também feitas em OutSystems, Azure, AWS, tudo isso, faz com que nós consigamos integrar o nosso software de gestão. Temos neste momento já 15 empresas na nossa unidade de negócios que representam mais ou menos 75% do volume de vendas da nossa unidade de negócios, nos 5 principais países. Pronto. E isto levou-nos também a um grande trabalho na standardização de processos. Muitas empresas, muitos departamentos, muita gente a fazer as mesmas coisas, mas de maneiras muito diferentes. E tudo isso acaba por nos levar a um mar de possibilidades que estamos agora a começar a esmiuçar e a tentar colher os frutos disso, nomeadamente ligado ao Business Intelligence, ligado a algum Data Science que também estamos a começar a fazer, e obviamente ligado ao RPA, que é o tema que nos traz aqui hoje, à parte da automatização de processos, e nomeadamente ao facto de nós conseguirmos puxar tarefas que são feitas em empresas francesas, empresas italianas, empresas norte-americanas, que em termos operacionais têm custos bastante superiores à mão de obra portuguesa, para já não falar que nós somos a sede, portanto faz todo sentido trazer para cá alguns desses processos. Conforme poderão reparar também ao longo da apresentação, nós vamos ter aqui no canto os nossos robôs a correr, portanto isto um bocado para vos dizer que nós estamos aqui a fazer a apresentação e os robôs estão a correr. Sempre a trabalhar. Sempre a trabalhar, exatamente. Ao contrário de nós, o robô trabalha 24/7. Pronto, então na sequência desta nossa decisão desta iniciativa estratégica que temos para este ano, nós iniciamos a escolha de parceiro, consultamos 3 empresas no mercado, fizemos benchmark também com outras empresas que não idênticas a nós, portanto de industriais, logística, algumas de serviços. Acabamos por optar pela solução da ARPA, por tudo o que o Gert já falou, nomeadamente a solução de orquestração da ARPA, por trabalharem com vários softwares. Isso para nós, ainda por cima, porque trabalhamos com um ecossistema muito virado para a Microsoft, faz sentido manter-nos com um parceiro que não se fica por uma única solução de robotização. Por esta lógica também da RPA Factory, que facilita muito depois na relação de novos processos, novas implementações, já está ultrapassada a barreira da negociação e por aí fora. A questão dos dashboards, das soluções, que nós próprios, como o Manuel acabou de dizer, entretanto no chat, temos interesse que passe para Power BI. Pronto, e pelo feedback positivo que a ARPA fez também com o benchmark, conseguiu trazer clientes deles para cima da mesa para nos passarem a mensagem. Depois, surge-nos também aqui a tarefa de escolher quais os processos a automatizar. Nós entramos nas áreas, principalmente áreas de serviço ou de suporte à área industrial, e há algumas notas que nós vos deixamos em jeito de sugestão e que nós achamos interessantes e relevantes para nós, são evitar processos demasiado complexos. Podemos cair na teia, pelo menos ao início, podemos cair numa teia que depois desmotiva, com muitas exceções ou regras que estão sempre a ser surgidas, que vão surgindo. Processos esporádicos também não faz muito sentido, e tudo o que envolve uma análise racional, intelectual
do humano, digamos assim, também não faz muito sentido. Sim, aqui há processos executados muitas vezes por muitas pessoas que demoram muito tempo, em que o humano não acrescenta valor no sentido intelectual, não é? Na comparação com o robô, com regras que sejam passíveis de ser sistematizadas, e com questões em que o potencial de erro humano seja elevado, portanto, em que aí a mais-valia é que o robô à partida não se vai enganar se for bem especificado. Temos ainda como mais-valia a questão do robô impedir, digamos assim, a informação sensível de ficar disseminada por muita gente que tenha acesso aos processos. Pronto. Acabamos por entrar neste momento em áreas como a logística e o serviço de apoio ao cliente, na área de contabilidade e financeira, no controle de gestão, na área da transformação digital, mais ligada à parte da integração de dados entre o nosso sistema MES e SAP, na ligação de dados, na correção de erros que surgem dessa situação. Pusemos aqui recursos humanos, ainda não entramos, mas sabemos que queremos e que vamos entrar nessa área também. O estado atual da implementação, temos cerca de 8, 9, 10 processos implementados em implementação, dos quais nós queremos destacar neste momento, e podem ver ali as datas do Go Live, portanto, em que nós os implementamos. Temos aqui o processo de Zeplan, que é um processo que já está pago, pagou-se no mês. Já temos 4 vezes o retorno deste investimento inicial. Temos aqui Mas se calhar fazia sentido explicares um pouco o que é que quer dizer o Zeplan, e só os 2 ou 3 primeiros, só para as pessoas perceberem na prática. Portanto, na prática, o Gert apresentou muita teoria, mas eu acho que... Os departamentos aqui à esquerda temos os departamentos de logística, financeiro, transformação digital, controle de gestão. E os de logística são processos ligados, por exemplo, o primeiro que aparece na lista é um processo ligado a processamento de documentos de transporte após feita a expedição cá, uma formalização que é feita depois em sistema para o encerramento do processo, para ele passar para a área financeira. O Zeplan tem a ver com processos de exportação de tabelas, de relatórios, digamos assim, de SAP, que são feitos por muita gente na empresa, um bocado como ferramenta de apoio ao trabalho. Obviamente, nós temos soluções também de BI, de cubos de informação, mas neste caso é um caso muito particular que tem mesmo que ser feito em SAP, porque o processamento do cálculo é feito no momento. E neste caso as pessoas perdiam bastante tempo a fazer certo. Isto quando chegavam de manhã e queriam, por exemplo, perceber como é que estava o estado de planeamento de uma determinada unidade industrial. Eles neste momento, este processo corre à meia da noite, às 2 ou 3 da manhã, portanto quando às 8 da manhã a pessoa entra tem já o processo perfeitamente pronto, com os relatórios todos direitinhos para poder começar a trabalhar de imediato. Certo. Os NIFs têm a ver com as declarações de IVA também, que são feitas mensalmente. Nós vamos validando se as nossas faturas, e nomeadamente se a situação fiscal dos nossos fornecedores e clientes está conforme, que seja no portal europeu, seja na AT. A validação de encomendas, no fundo, isto também, lá está, para além do ganho, digamos assim, em FTEs, está associado a um ganho de serviço, porque nós, no fundo, estamos a processar encomendas mais rápido, estamos a passar as encomendas para a produção mais rápido com essa validação. Aqui, como disse, era a questão dos erros da integração em SAP, também era um processo que era feito manualmente e que nós, uma parte desse processo, neste momento, com regras que nós conseguimos estandarizar, conseguimos evitar esse desperdício de tempo. Depois temos aqui a importação de extratos, nós estamos a tentar também montar o processo da reconciliação bancária em SAP, que envolve fazer um varrimento em alguns dos nossos principais bancos e fazer a importação dos mesmos em SAP, por isso é que estão a ver aí a importação de extratos, depois tem o Santander, o Banco, BPI, BNP. Só para ser mais claro, nós temos alguém hoje que tem que entrar em cada uma das contas bancárias
meter o seu login, a sua password, ir direito à consulta de movimentos, exportar aquilo para um ficheiro em Excel, que carrega em SAP, e depois vai a SAP fazer a correlação entre aquilo que são os movimentos do banco e os nossos movimentos em SAP. O que nós estamos aqui a fazer é pôr o robô a fazer isto durante o dia, à noite, e em que o robô só, a pessoa que nós tínhamos a fazer este processo só vai ao sistema quando houver um erro ou quando houver alguma coisa que não integrou, e portanto, fora isso, isto tem que ser automático. Exatamente. E dizer que aqui no caso dos extratos, nós como somos uma empresa que consolida cerca de 40 empresas e temos contas em várias moedas, acabamos por ter aqui um volume de cerca de 50 contas espalhadas por estes 4 bancos, portanto ainda é um volume de dados e de trabalho burocrático bastante grande. Depois no encerramento de ordens também é um processo burocrático que é feito semanalmente no controle de gestão para fins de custeio e depois de imputação de resultado aos centros de lucro. Pronto, mas no fundo o resumo que fica aqui desta tabela é: nós estamos com uma implementação que nós começamos a falar com a ARPA em fevereiro, com a ARPA e com os outros fornecedores, fechamos o acordo com a ARPA no final de março, começamos a especificar os processos ao pormenor, começamos a implementar os primeiros processos em julho, estamos agora a terminar os processos, alguns dos últimos processos que nem estão atrasados nem pela Amorim nem pela ARPA, mais até pela parte burocrática dos bancos. Pronto, e alguns deles estão pagos, outros deles estão numa perspectiva muito boa de retorno, portanto consideramos que estamos no bom caminho, ou pelo menos estamos alinhados com o que esperávamos, com a nossa expectativa. Ok. O que é que nós aprendemos aqui com estes meses de trabalho que estamos a fazer? Standardizar antes de automatizar. Apesar de nós termos feito o processo, o trabalho de passar as nossas empresas para SAP, nós reparamos que em poucos meses as equipas ganham as suas próprias dinâmicas, as próprias formas de fazer, cada uma à sua maneira, e percebemos que quando nós entramos com força na parte da especificação, o que acontece é que nós vamos ver sempre ali oportunidades de melhoria, mesmo sem a parte da automação que irá ser o fim. E, portanto, é muito importante, muito relevante esta parte de automatizar, de standardizar os processos e de estabelecer as regras do processo, que muitas vezes é a principal dificuldade antes da automatização, porque depois a automatização, se estiver tudo sistematizado e com regras, acaba por ser mais simples. É simplificável, não? Uhum. Aprendemos, e já sabíamos, mas mais do que nunca, que o valor não é apenas medido através das horas homens ganha. Obviamente isso acaba por ser depois no final o que vai mandar, mas sentimos também um aumento da motivação das pessoas, porque há pessoas que se agarram a estes processos, há pessoas também que não gostam de fazer estes processos e acabam, nós ao contrário do que até poderíamos pensar inicialmente, as pessoas sugerem robôs, sugerem automações, portanto isso é bom, este movimento, porque percebem que a lógica é que elas próprias fazerem coisas que acrescentem valor e passarmos para a automatização alguns destes processos em que elas pouco ou nada estão a acrescentar. A redução de erros, também validamos essa questão, porque é muito mais robusta, as tarefas ficam muito mais robustas quando feitas pela RPA. O aumento de serviço pelo aumento da frequência, isto porque coisas que nós fazíamos uma vez por dia, se realmente derem um serviço diferente ao cliente, ou seja ele um cliente interno ou externo, não é? Pode ser um cliente interno de outro departamento, o facto de nós podemos aumentar o número de execuções diárias e com isso estamos a aumentar o serviço, quer pela resposta a picos de necessidade, ou seja, nós se tivermos uma sazonalidade na colocação de encomendas de clientes que caem mais em julho, ou em abril, ou em dezembro, o que seja, nós temos capacidade para reagir a esse pico sem nenhum constrangimento, nem sem necessidade de fazer horas extras nos serviços, nos serviços de apoio ao cliente e por aí fora. Este é um dos que nos move mais para esta solução, que é a facilidade em fazer crescer o negócio sem ter que recrutar e formar novas pessoas. No fundo, o facto de nós sistematizarmos estas tarefas permite-nos que elas sejam coordenadas
localmente pelos próprios departamentos, mas sustentadas com estes robôs conseguem aumentar muito, escalar muito o número de processos que conseguem processar. E esta também, que já referi anteriormente, que é a redução de acesso de pessoas à informação sensível, que muitas vezes é bom para a empresa e é bom para o colaborador também não ter que estar exposto às vezes a algum tipo de informação. E por fim, nós deixamos aqui uma nota um bocado para pensar, para nós refletirmos também, que é como investir o aumento da produtividade que o RPA origina, porque nós estamos a tirar processos às pessoas, podemos ou não eliminar pessoas e numa fase inicial nós não substituímos uma pessoa, todos os processos que uma pessoa faz, estamos a substituir processos pontuais. E obviamente agora aqui o desafio é nós, ok, vamos escalar, ou então vamos ter que reajustar a nossa organização interna dos departamentos para conseguir trazer daqui o payback real que nós mostramos na tabela. Não é um payback ainda efetivo, digamos assim, porque nós continuamos com as mesmas equipas cá. Pronto, e era isto que tínhamos para vos dizer. Olá a todos novamente, não sei se o Gert quer acrescentar alguma coisa, ou o Luís, se querem falar mais um pouco. Eu só dar uma nota, porque eu penso que a forma como nós apresentamos isto é um bocadinho etérea ainda e é difícil para quem não está dentro da linguagem perceber aquilo que é a capacidade que o RPA pode trazer. Eu deixo-vos uma nota que para mim tem sido bastante clara, e é nesta lógica que nós deixamos ao Mário e à equipa os principais desafios. Um robô significa o equivalente a 4 pessoas em termos de FTEs. E, portanto, aquilo que é o desafio que temos pela frente é como é que nós conseguimos integrar mais processos, fazer crescer as atividades que nós fazemos sem acrescentar recursos. É este o caminho que estamos a seguir e penso que é por aqui que vamos. Eu só tenho que acrescentar a isso que o Luís falou. Eu me lembro, na fase da negociação da proposta, quando ele estava da última volta no tourniquet, ele falou, eu aqui não vou mandar ninguém embora. Isso aqui é para salvar tempo às pessoas, é para aumentar a eficiência, mas, assim, de fato, aqui para o acionista, eu não estou mandando ninguém embora, não estou gerando nenhuma economia real efetiva. Entendeu? Mas eu gostei muito dessa frase dele e acho que o que o Mário também aqui falou no fim, que é a reflexão que ele aqui nos desafia, é que, na minha opinião, transformação digital, as pessoas muitas vezes são descuradas e o investimento no capital humano é muito importante. Eu já tive um cliente, só para trazer aqui mais um dado dessa reflexão, que quis fazer conosco um projeto e colocou em cima da mesa 2 processos que eram mensais. E eu expliquei para eles, olha, com 2 processos mensais, dificilmente você consegue justificar o investimento. E um dos processos era executado por um analista financeiro. Quando levaram o business case para a administração falou assim, não, isso passa a ser feito por um auxiliar. Então, é um claro mau exemplo de como você está a tornar a sua equipa menos satisfeita, entendeu? E acho que aqui a visão da Amorim é de louvar. Basicamente é isso que eu queria dizer, tá bem? Então tá, queria também agradecer aqui ao Luís, ao Mário, pela apresentação que vocês fizeram, tá espetacular, eu não tinha visto ainda, e a missa não foi encomendada, agradeço imenso, e do meu lado é tudo, não tem mais nada a acrescentar, só agradecer. Não sei se algum dos participantes tem alguma questão, até agora ninguém pôs. Ou todo mundo entendeu tudo, ou todo mundo entendeu nada. Acho que sim. Até agora ninguém colocou questões. Alguém quer colocar alguma questão? Podem ativar o microfone se quiserem neste momento. Ou colocar no Q&A. Não sei se querem aguardar mais um pouco. O Gert, o Luís, o Mário. Vou só dar aqui a palavra à Rita. Como é que... Deem-me só um bocadinho. Estou a tentar. Uhum. Tem aqui uma pessoa querendo ver o vídeo. Então, deixa eu colocar aqui o vídeo. Não, olha, está aqui, levantou a mão. Olha, eu até também tinha esquecido aqui de partilhar convosco. Quem levantou a mão pode ativar o microfone. Ou não conseguem?
respondendo à Marina Cruz, sim, vamos dar acesso à apresentação. Sim. Eu esqueci de partilhar aqui também esse e-mail muito simpático que eu recebi do Mário. Não estava nem o meu chefe e o Luiz em cópia, estava só a equipe que trabalhou diretamente com ele, que é o nosso developer, o chefe do nosso responsável pela equipe de desenvolvimento e o nosso gestor de projeto. E esses 500 erros aqui é aquele que refere dos erros de integração do SAP, ou seja, isso foi desenvolvido em tempo recorde e com resultado excelente. Bom, então aqui, partilhando o vídeo. Aqui, Gert, posso só dar a palavra ao Rui Silva que pediu para falar? Claro, claro. Então eu vou dar a palavra ao Rui. Rui? Sim. Está-nos a ouvir? Pronto, já lhe dei a palavra, se quiser colocar a sua questão, esteja à vontade. Ora, muito bem. Portanto, o meu nome é Rui Alberto Silva, eu já fui colega do Luís. Oi, estás bom, pá, estás bom. Há muitos anos atrás. É o Rui Silva da Lactogal? Agora estou na Lactogal, antes estive no Grupo Amorim também, e Também na empresa que na altura chamava-se Amorim Irmãos, não sei se ainda se chama, já tem andado um pouco Agora já não, longe. agora já é Brincorp. E portanto gostei muito da apresentação. Eu também estou num projeto de transformação digital e esta questão das automatizações ou robotizações, ou o nome que lhe queiram, é uma questão bastante interessante para desenvolver. Eu também conheço o Gert, já falámos há uns tempos sobre isto. Sim. Assim que eu entrei na ARPA. Exatamente, há muito tempo também atrás. Pronto, eu vi que aqui a solução foi para a ARPA. Nós neste momento estamos a fazer algumas experiências usando o produto da Microsoft. E pelo que eu vi e pelo que sei, o produto da Microsoft também já está bastante avançado e consegue fazer aqui algumas coisas nesta área de automatização bastante interessantes. Nós não estamos a começar a usar pequenas coisas, mas ainda só a dar aqui os primeiros passos. Mas a pergunta que eu queria fazer era qual foi aqui a razão, digamos, a maior razão para escolher o ARPA em vez de outros. Eu nem sei se o produto da Microsoft foi considerado ou não, mas qual foi aqui, digamos, a característica que diferenciou em termos de escolha e que fez com que as outras ficassem menos apetecíveis? E nem estou aqui a falar da questão financeira, estou aqui a falar mais da questão prática do Rui, eu vou expor da minha parte, depois o Mário explica-te a parte técnica. Nós não fomos pela técnica. Nós da técnica não percebíamos nada. Nós o que fomos foi encontrar um parceiro que primeiro tivesse que demonstrar a viabilidade de um projeto destes. E a ARPA fez uma coisa que a nós nos agradou bastante. Depois pôs-nos em contato com outros clientes que já tinham experiência na RPA, e esses clientes, nós percebemos a história deles e o que é que tinham feito nos últimos 2 ou 3 anos, e aquilo bateu certo com aquilo que nós procurávamos, e essa foi a primeira boa experiência que nós tivemos. E depois eu acho que este tipo de projetos, nesta fase onde nós estamos, faz sentido fazê-lo com equipas pequenas e ágeis, e a ARPA tinha essa característica, e depois tecnologicamente a coisa bateu certo. O Mário vai explicar porque é que em termos tecnológicos a coisa bateu certo. Mário. Olá, Rui. Então, nós aqui uma questão de conceito que está um bocado errada, porque a ARPA não é o software de robotização, ou seja, a ARPA disponibiliza ou faz a robotização e a programação em cima de softwares de robotização, nomeadamente a UiPath, que foi a solução que nós neste momento com a qual nós estamos a automatizar os nossos processos. A ARPA também já trabalha com o Power Automate da Microsoft. No momento em que nós fizemos a procura de mercado, todas as empresas com as quais nós falamos, fornecedoras de robotizações, digamos assim, faziam com estes 2 softwares e com mais alguns, mas todos nos fizeram a proposta final a dizer para vocês a solução é o UiPath. Certo. Quer pelo que neste momento o conhecimento que nós temos na UiPath, quer pela solução, pronto, de qualquer forma, nós, como percebemos, e o Gert mostrou isso, a evolução que a Microsoft está a ter nos últimos anos, queríamos ficar com uma solução e com uma empresa que nos garantisse que depois, se escolhêssemos uma solução, nomeadamente a que escolhemos da UiPath, nós acabamos por manter o maestro da ARPA, porque tem esta solução que permite orquestrar maestros de várias tecnologias diferentes.
E aí é que está a grande diferença, e uma das grandes diferenças aqui na ARPA, nesta solução, porque se escolhêssemos uma empresa que nos desse a UiPath e a orquestração da UiPath, mais tarde ou mais cedo, se nós quiséssemos expandir ou mudar de tecnologia, pronto, não íamos conseguir manter este paralelismo sem termos uma duplicação de orquestradores. Muito bom, muito bem. Eu percebi, eu falei o ARPA, mas eu sei que portanto, a ARPA é o vosso parceiro e que deve trabalhar com algumas tecnologias. Portanto, mas neste momento estão a usar mais a solução inicial, portanto não Microsoft. Eu peço desculpa que eu não apanhei o nome da tecnologia. O iPad. O iPad. Está no chat. iPad. É quase iPad, mas pronto, é o iPad. É a abreviatura de User Interface, Path, caminho em inglês. UiPath. Ok. Mas pronto, está respondido. Obrigado pela resposta. Obrigada, Rui, pela pergunta também. Mais alguma questão? Não. Eu vou colocar aqui o vídeo, então, já que temos aqui um pedido, daquele exemplo que eu dei que foi feito em um fim de semana, com um recurso ao nosso orquestrador. Eu até disse para o cliente, olha, tenha certeza, isso aqui era sexta-feira, final da tarde, que a gente fez os testes em ambiente real, né, porque no site da autoridade tributária não tem como fazer um teste assistido, esse tem que ser em ambiente real. O vídeo no início mostrou só ali um registro na folha Excel. Vocês vão ver aqui uma janela abrir e fechar muito rapidamente, que é a comunicação que o robô está fazendo via web services, APIs que falam com o sistema de gestão documental do cliente, que para inserir um documento Word nesse sistema e obter a versão em PDF com uma referência da entidade que é criada nesse sistema de gestão documental, o utilizador necessitava de 5 minutos, em 5 minutos percorrer 15 ecrãs e dar 19 cliques, eram 19 ações, entre preencher campos e cliques. Então, o Web Service ultrapassou tudo isso, é uma comunicação machine com machine. Uma vez que o Word já foi lá colocado e já tem a referência que está sendo aqui agora inserida no site das finanças, da autoridade tributária, o robô continua a fazer o processo de execução fiscal. Vocês podem ver que o tempo do vídeo é 2 minutos e pouquinho. Esse pouquinho é a apresentação do vídeo, mais aquele primeiro input que é ali exibido, a folha de cálculo, que não era o robô a trabalhar, era quem fez o vídeo. E a partir do login no site da autoridade tributária que o robô começou a trabalhar. Então, bateu exatamente naqueles 2 minutos e eu disse ao cliente, olha, esses 1.400 registros vão ser feitos em um fim de semana, provavelmente um pouquinho menos, um pouquinho mais, e pronto, na segunda-feira de manhã estava tudo feito. Obviamente, como isso é um teste, ou melhor, é uma situação que não pode ser testada, tem que ser em ambiente produtivo, ocorreram situações do tipo caracteres especiais no nome num determinado campo, acabava que obrigava a digamos, reexecutar aquele registro em particular. Então, pronto, o vídeo era esse, só para terem uma ideia de como é que o robô trabalha, não está acelerado, está em tempo normal. E, do meu lado, era isso. Ok, entretanto não temos mais perguntas. Se calhar então damos por finalizado aqui o nosso webinar. Agradeço a todos a presença e a partilha de toda a informação útil para todos nós e vão partilhar connosco as apresentações. Nós também vamos mandar para todos os participantes e o vídeo também vai estar disponível entretanto. Obrigada e até à próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado. Adeus, obrigada.